Olá, muito boa noite, telespectadores da Web TV Osório Rio Grande do Sul, a voz do povo, o canal com a sua cara. Aqui a nossa gente se vê. Noite de podcast, noite da gente bater papo, da gente conversar. É noite da gente ouvir propostas e ouvir como está a caminhada. É Web TV Osório Rio Grande do Sul, a caminho do voto podcast Eleições 2024. Já está nos bastidores da Web TV Osório Rio Grande do Sul a candidata pelo PT no município de Osório, professora Isabel, que vai estar daqui a pouco sentada ao meu lado, trazendo o seu pensamento, seu ponto de vista, seu raciocínio com relação às eleições 2024 e como ela está vendo esta caminhada neste ano. E nós estamos entrando no ar a partir de agora. O importante é que você compartilhe, que você comente, que você venha interagir com o canal do povo Web TV. Aqui a nossa gente se vê. Podcast Eleição 2024. A caminho do voto. Para Lojas Econômica, a loja que gosta de vender barato. Lojas Econômica, sob direção do Vinícius, fica lá de frente para a agência do Bradesco, na Avenida Getúlio Vargas, 920. Confecção masculina, infantil, feminino, cama, mesa e banho e blue size para você. Também falamos em nome de Agropecuária do Adilson. Agropecuária do Adilson fica ali no bairro Brasileiro, 1600, Pilchas. Também ferramentas em geral, materiais hidráulicos, elétricos, rações, churrasqueiras e uma variedade no interior da loja para você. Vá lá e confira. Você pode ligar através do WhatsApp, o 9857-3668. Também comigo, AS Celular, hashtag padrão AS. Desde 2002 na Marechal Floriano, com você. Películas, capas, telefone do mais simples ao mais sofisticado. A AS Celular fica na Marechal Floriano, repito, 1120, com assistência técnica especializada. E agora, você pode adquirir o seu telefone. O seu telefone em 72 vezes. Isto mesmo, você não ouviu errado, não. Você pode adquirir o seu telefone do mais simples ao mais sofisticado em 72 vezes no boleto, né? O Alexandre da AS Celular enlouqueceu, 72 vezes no boleto. E você vai lá, conversa, toma um cafezinho com o Alexandre, o Alexandre Muniz, o Alexandre AS, e com certeza sempre vai dar negócio. Jazida Irmãos, lá na José Euriques, quem vai para a Lagoa do Horácio, você encontra Jazida Irmãos, sob direção do Totó Negreiros, do Jean, da Mana, extração de areia fina, trabalhando com areia média, areia grossa, brita, saibro e aterros em geral. Jazida Irmãos, um abraço para o Totonho Negreiros, um abraço também para o Jean e para a Mana e para toda a sua equipe. Ângelo Estofados, você que dá aquele up nos estofados da sua academia, do seu consultório, do seu escritório, fale com o Ângelo Estofados, que fica lá na Ângelo Guazelli 715, quase chegando ali na Avenida Getúlio Vargas. Ângelo Estofado Finitz. Um abraço para o amigo Cisco e também para a esposa Vanessa. Também comigo, Quadra Esportiva Show de Bola. Quadra Esportiva Show de Bola com novidade para você. Você pratica o seu esporte porque esporte é vida e saúde. Sob direção do Marcelo e da sua esposa e também da sua esposa Cassiane. Lá na lateral da BR-101, no sentido Torres Osório. E depois que você bater a sua bolinha, praticar o seu esporte, lembrando você que você pode assistir o seu jogo, naquele ambiente agradável de lazer que você pode reservar para festas de aniversário e suas resenhas também, Lembrando você que é tudo filmado. E você faz seu churrasco, toma seu refri, sua cerveja, sua água mineral e assiste você mesmo jogando e praticando o seu futebol. Reservas 98197-9520, 8197-9520. Fale com Marcelo Flor. LP Lavagem do Paulinho, tratamento VIP que seu caminhão carga pesada precisa e seu carro. Com toda a estética automotiva com a equipe da LP Lavagem do Paulinho. Fica lá na Getúlio Vargas, de frente para a Arena Esportiva. Um abraço para o Paulinho e para toda a equipe. Também comigo,
Funerária Pagani. Funerária Pagani fica lá na lateral da BR-101, ao lado das motosserras Steel. Funerária Pagani, sob direção do Carlos Pagani, do Miro Pagani, né? O respeito na hora da despedida, no atendimento e com certeza, né, do começo ao fim, prestando trabalho e assistência para o familiar do ente querido. Funerária Pagani, ao lado das motosserras Steel. Um abraço para o Carlos Pagani e para o Miro Pagani. Também comigo, Bons Ventos Suculentas. Bons Ventos Suculentas fica lá, junto à Estrada do Mar, com a Major João Marques, sob direção do meu grande amigo Eduardo e da Tânia. Bons Ventos Suculentas, que voltou para o endereço antigo, aonde tudo começou, lá junto à Estrada do Mar, RS 389, com a Major João Marques. Um abraço para o Eduardo e também para a Tânia. Também comigo, Vatiluz, PMOC, Plano de Manutenção, Operação e Controle. Vatiluz, instalação de ar-condicionado e trabalhando com sistema elétrico. Fale com o nosso grande amigo, o Rafael Javurek, aquele abraço a ele. Magrão Radiadores. Magrão Radiadores fica lá na General Osório, esquina com a 7 de setembro, no bairro Sul Brasileiro. Magrão Radiadores, trabalhando com mecânica, suspensão, freio e também colocação de radiadores novos e também consertos. Fale com o grande amigo Gelson. Um abraço para o Gelson. Lá na General Osório, esquina 7 de setembro. L. Alves Construções e Reforma. Nesta marca você pode confiar. L. Alves Construções e Reformas fica aqui na Rua Mariápolis, na mesma rua dos estúdios da Web TV Osório, Rio Grande do Sul, no bairro Primavera, sob direção do Luciano Alves de Castro, na qual a gente manda um abraço e uma boa noite a ele. Também Vandrei Ferragens Materiais de Construção. Vandrei Ferragens Materiais de Construção, tudo em 10 vezes no interior da loja para você, sem juros. Vá lá e confira as novidades que tem, né? Promoção de piso para você e tudo mais. Vandrei Ferragens Materiais de Construção fica na Rua da Lagoa, de frente para o posto BR, para você não se perder não. E é claro, né, chega lá, conversa com o Vandrei, toma um cafezinho com o Vandrei, com a equipe e feche seu negócio e adquira o material para sua construção. Também comigo, Esquina Veículos, o seu carro está lá. Esquina Veículos, um abraço para o grande amigo Gilson e também para o João Negruni. Alô, João Negruni, alô, Gilson, né? Compra, venda, troca e financia. Esquina Veículos, fica lá na Ângelo Guazelli, 805, de frente para a cooperativa desativada no município de Osório. Eleições 2024 a caminho do voto. Daqui a pouco, ao meu lado aqui sentada, estará ela, candidata a vereadora no município de Osório pelo PT, a professora Isabel. Já está aqui nos estúdios da Web TV, nos bastidores, juntamente com a supervisora do canal, né, a esposa Noeci Silva. Discomania, mania de música é a Discomania. Artigos de presente, pendrives, suporte para lives, também instrumentos musicais, copo do Grêmio, do Inter, térmico e também, é claro, né, uma variedade no interior da loja. Vá lá e confira você mesmo e se engane com seus olhos. Fica ali na Major João Marques, ao lado da Catedral Diocesana, sob direção do amigo Cristiano Goulart. Um abraço para ele. Também Charlon e Oliveira Filho, Negócios Imobiliário. Vá lá nas redes sociais e encontre os contatos. Feche um grande negócio. Charlon e Oliveira Filho, Negócios Imobiliários. Garagem Pneus, num atendimento diferenciado no município de Osório. Das 8 horas até as 22 horas, sem fechar o meio-dia, de segunda a segunda, sob direção do amigo Giovanni. Um abraço também para o seu irmão, o Natanael, né? Garagem Pneus, que fica localizada lá no bairro Albatroz, Avenida General Osório 759. Transflor, transporte coletivo de Osório, passa por este nome, passa pela Transflor. Um abraço para o Regis Flor, para o Marcelo Flor, para o Eduardo e para a velha guarda da Transflor, o nosso grande amigo, o Calu. Transflor, ônibus para excursões também, você pode ligar através do telefone 3663-2789. Território do Gás, atendimento até às 22 horas, sob direção do Jonathan. Território do Gás, representante Nacional Gás, fica na José Oriques, ali na Rua da UPA, né? Na José Vieira de Souza, na Rua da UPA, atendimento até às 22 horas. Um abraço para o Jonathan, um abraço também para o funcionário Diego.
Também Marino Pinturas. Marino Pinturas fazendo a sua tinta na hora do seu gosto. Marino Pinturas fica na General Osório, esquina com o Almirante Tamandaré. Aluguéis de andaimes para você. Trabalhando com pinturas residenciais e prediais. Também materiais hidráulicos e elétricos e ferramentas em geral. Marino Pinturas, um abraço para o Marino e para toda a equipe. Claudionei Silva, motorista particular, neste você pode confiar. Claudionei Silva, motorista particular, você chama e eu dou destino a você. 98190-4284, WhatsApp 98190-4284, você pode ligar através do 996000458. Eleições 2024, a caminho do voto, e nós estamos ouvindo, já ouvimos a majoritária, já ouvimos os candidatos a prefeito, já ouvimos os vice-prefeito, e já começamos a nossa caminhada também com relação ao que pensam os candidatos a vereador no município de Osório. E é claro, na última segunda-feira estava ao meu lado Lucas Azevedo e hoje eu tenho o prazer, o privilégio de receber nos estúdios da Web TV Osório, Rio Grande do Sul, professora Isabel, candidata pelo PT no município de Osório, concorrendo e buscando um espaço na Câmara de Vereadores, na qual convido para vir para cá, sentar ao meu lado, nos estúdios da Web TV Osório, Rio Grande do Sul, para a gente conversar com ela e saber como ela está vendo, de que forma e que maneira está vendo as eleições 2024. Professora, senta ao meu lado, chega para cá, professora Isabel assim conhecida, um abraço, né, para o Pelé, um abraço para o grande Pelé, seu esposo também, que com certeza está aí. Compartilha, comenta, compartilha, converse, interaja, venha interagir com a gente, que é o mais importante. E a Web TV, Osório, Rio Grande do Sul, eleições 2024, a caminho do voto. Podcast hoje com ela, professora Isabel, candidata a vereadora no município de Osório, pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, na qual a gente tem o prazer de recebê-la e dando uma boa noite. Seja bem-vindo, professora Isabel, aos estúdios da Web TV Osório, Rio Grande do Sul, eleições 2024. Boa noite. Boa noite, Claudinei. Boa noite, nossos internautas aqui, né? É muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Professora, mais um pleito, mais uma eleição pela frente. Como você está vendo esta caminhada e como que está sendo a receptividade no momento da chegada? Então, Claudinei, a gente... Bota bem perto do microfone que o povo lhe ouve melhor. Então tá certo. Eu não gosto muito dessa latinha aqui, sabe? É mesmo? Por quê, professora? Porque o professor tem uma voz muito alta. Mas é importante, mas daí o povo ouve com força. Eu nunca precisei de microfone para falar. Mas super alto. Mas o importante, Claudionei também não fala muito baixo, mas aí o som sai com mais qualidade e os nossos telespectadores lhe ouvem melhor. E como você está vendo as eleições de 2024 e a receptividade que está tendo no momento da chegada na casa dos eleitores? Então, Claudinei, essa eleição é bem importante para nós, né, do Partido dos Trabalhadores, né, e também eu acho que para a cidade de Osório, né. O Partido dos Trabalhadores, nós estamos hoje com 9 candidatos. 9? 9. Além da senhora, a senhora sabe citar todos eles? O Pelé da Bela, o Chascote, o Pastor, a Silvia Pinheiro, sim, a Rose, deixa eu ver quem mais, o Ronei. Puxa, e agora? Bom, é nove candidatos que estão correndo, né, correndo atrás do voto, exato, assim como a professora Isabel, tentando buscar o seu espaço, isso? É isso. Então, é bem importante porque nós estamos com uma chapa, também tem os candidatos da federação, sim, né? Sim. Da federação, então, são os 9 do PT, mais 3 do PV. Tá? Então, um deles é o Plotter, né? Sim. O Hélio Bogato. É bem importante para nós, porque é uma estratégia que a gente usou este ano, né? De conseguir colocar a maior
a maior parte da chapa, né, que é permitido, que agora mudou, são 13 candidatos, que a gente, na verdade 14 que a gente pode colocar, e para a gente poder atingir o quociente eleitoral. Sim. Porque o que aconteceu no ano de 2020? Em 2020, a gente não conseguiu atingir o quociente eleitoral, que era 2.680, 2.700 votos que o PT deveria ter atingido, e mesmo a candidatura da Isabel tendo feito 911 votos, ficou de fora, né? Ficou de fora. Né? Chegando a 900? 911, né? Mas Veja o PT, 1.701, e precisava conseguir... Aí foi a legenda, né? Daí foi a legenda, sim, né? Sim. Então, isso tem que ser explicado para as pessoas, que a maior parte a grande parte dos candidatos que nós temos hoje no PT, e tentar colocar a chapa completa, né? Sim. É para a gente atingir esse quociente. Uhum. Embora tenha aumentado o número de cadeiras para 13 este ano, né? E com 13 cadeiras fica o quociente baixa para 2,100. Então fica mais fácil de fazer. As expectativas que a gente tem são boas. A campanha está maravilhosa, né? Sim. Tem me surpreendido muito mesmo. O mestre Olívio já dizia que quando a gente perde a conta de quem são os teus eleitores, é porque a campanha não pertence mais a ti. Sim. Pertence a toda a comunidade. Sim. E hoje a gente já perdeu a conta. É. Tá? A gente já perdeu a conta. Então, a gente vai espera ter um bom resultado, né? Sim. E conseguir colocar ou talvez até 2, né? Que o PT consiga colocar até 2 na que é importante, subindo para 13, né, o professor Isabel, e né, realmente abrindo o leque um pouco mais, eu acho que tem as possibilidades de ter, sim, vamos com certeza ter a representatividade feminina na Câmara de Vereadores, eu acredito nisso. Eu também acredito nisso. E essa é uma das coisas que eu tinha dito, né? Um dos aspectos que eu tinha falado que é bem importante para a cidade de Osório. Né? A gente perseguir essa representação feminina, né? Porque outros olhares são necessários que a gente tenha na Câmara de Vereadores, não só esse olhar de homens brancos, né, supostamente héteros, que a gente tem hoje. Ó, né? O Denilson aí, o Denilson Martins da Silva. O Denilson. Né, extremamente importante, né, temos mulher na Câmara. Torço pela Isabel, diz ele. Meu colega lá na prefeitura, né? Então, é importante a gente ter essa representatividade feminina e a gente buscar essa representatividade através do voto, né? Sim. Para a gente ter outros olhares, outras visões de mundo nessa Câmara de Vereadores. Mudar um pouco, né? O cenário, aquele cenário do mesmo, né? Isso, exatamente, Claudinei. As pessoas que a gente... E eu não estou desqualificando... Porque eu sempre gosto de lembrar que aquelas mentes que ali estão há muito tempo. Então, acho que tem que começar a dar uma mudada para poder ver o que pode ser feito com outras ideias. Diferente. Ou é uma coisa diferente, outras ideias. Diferente. Né? E não que a gente esteja desqualificando a Câmara de Vereadores, não, de forma alguma, mas que a gente possa ter outras visões. É importante que a gente tenha diversidade. Né? Por que eu acho que foi importante esse aumento de cadeiras? Por que é importante? Porque nós conseguimos hoje, né, pela a possibilidade do voto, né, através do voto, a gente tem a possibilidade de ter outras representações na Câmara de Vereadores que até hoje não teve. Exatamente. Né? Mulheres hoje não temos. A última foi a Belinha, né? A última foi a Belinha. Foi a Belinha, né? Que por 2 mandatos, se não me falha a memória. Acho que foram 3, né? É 3, né? 3, acho que foram 3. Por que a Belinha? Por que cito a Belinha? A Belinha, ela conseguiu uma trajetória e uma caminhada, professora, onde ela fazia muito pelo social. Bastante pelo social. Se tu precisasse de um transporte para ir a Porto Alegre, se ela tivesse que subir 10 vezes, não tinha elevador naquela época, na prefeitura não tinha elevador. Mas a Belinha subia 10 vezes lá em cima.
né? Era um sobe e desce e ela tentava. E ela fez muito pelo social e foi ali ela foi reconhecida. Ela foi por esse reconhecida. trabalho, né? E que é um trabalho importante também. Também. Porque o que é importante a gente ter hoje e a gente buscar na Câmara de Vereadores, através de todos os vereadores, é conhecer os nossos direitos. Sim. Eu acho que é o papel do vereador, da vereadora, além de fiscalizar o executivo, Sim, né? Que é o papel mais fundamental. Mais fundamental, mas é necessário também a organização da sociedade para que ela saiba quais são os seus direitos e quais são os seus deveres. Exato. Né? E uma das principais coisas que a gente tem noção de que a gente não consegue, que a população não sabe, como nós não sabemos, Sim. os nossos direitos. Exatamente. Né? Nossos direitos. Eu sempre gosto de dizer que o meu direito começa onde termina o seu. Né? Mas tem coisas, Claudinei, que a gente... por mais informado que a gente seja, a gente não sabe, por exemplo, essa semana mesmo, Sim. uma pessoa estava procurando, querendo saber o que ela fazia para ela conseguir uma redução na conta de água e de luz. Baixa renda. A baixa renda. Baixa renda. Tá? Baixa então, renda. ela queria saber, ela disse que ela não sabia que ela tinha direito. Ela não sabia. Ela não sabia que ela tinha direito. Veja só. Muitas vezes é uma orientaçãozinha, né? Então, o vereador, ele pode fazer esse papel também. Sim, com certeza. De orientação, de buscar... E é essencial, né? E é essencial. Claro que o poder público, né, o executivo também tem que disponibilizar essas informações, mas às vezes isso não é suficiente. Então, e aí as pessoas procuram, porque tem uma cultura de procurar o vereador para saber. Então, tudo bate na porta do vereador, não adianta. Não adianta querer escapar. Se você chegar lá, né, você que está aí nesta caminhada também, né, atrás do voto no dia a dia, correndo, né? Está ao meu lado o professor Isabel, candidata a vereadora no município de Osório, pelo PT, e no dia a dia, correndo atrás do voto. Sempre vai bater na porta do vereador. É a última luz no fundo do túnel. Parece que eles correm para um lado ou outro, correm para um lado, para cá e para lá. Não, vamos lá na vereadora ou no vereador. E por que a vereadora ou o vereador? Porque a nossa realidade tem muitas leis que a gente tem que cumprir. E quem é que faz as leis? Né? São os vereadores e as vereadoras que estão lá. Então, a gente precisa, eu preciso, a praça aqui da cidade não tem um regramento, não sei do quê. Vamos lá, qualquer coisa, vamos dizer qualquer coisa. É atrás do vereador que a gente vai. E esses vereadores que vão fazer, que vão buscar essa legislação. É eles que vão fazer essa legislação que que regra o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Então, por isso que a Câmara de Vereadores é tão importante. Mas ela é importante também, né, não pode ser esse regramento, as leis que a gente tem, elas não podem ser feitas unicamente pelo olhar do vereador. Sim. Elas precisam ser discutidas com a sociedade. Com a sociedade, exatamente, com a comunidade em si. Com a comunidade, né? Então, nós vamos pegar uma rua aqui, vamos dizer agora, vamos tornar a tua rua aqui uma rua coberta. Sim. Mas as pessoas que estão aqui, elas concordam com isso? Exatamente. Né? Não é chegar e empurrar a água ela abaixo e dizer, não, vamos fazer a rua coberta e deu, não. Não, nós temos que discutir com as pessoas. E nem sempre isso acontece. Na prática, nem sempre acontece, é verdade. Então, as pessoas quando chegam a ter conhecimento, já está acontecendo. Já está acontecendo. Já está acontecendo. Por isso que uma das nossas propostas é essa. A voz da gente importa. Sim, porque a voz é das pessoas que moram no lugar, que moram nessa rua. É o maior fiscalizador, né? Exato, é o maior fiscalizador. Por exemplo, a população do Primavera é o maior fiscalizador. Para chegar e levar... Alô, Simone Soares, uma boa noite a você. E chegar até o vereador ou a vereadora, né, que vão seguir a sua trajetória depois aí do dia 1º de janeiro de 2025, né, as demandas que realmente precisam. Exato. Quem é que sabe o que é necessário para essa rua aqui onde nós estamos, né? É quem mora aqui. Exato. Quem é que sabe onde é que vai, onde deveria ser colocada a parada de ônibus?
Né? Sim. Porque a parada de ônibus também não é discutida com a sociedade. E deveria ser. Deveria? Aí depois a gente ouve Porque lá tem os pontos que eles ficam. Depois a gente, exatamente. Porque, às vezes até a direção em que é colocada a parada de ônibus. Porque quem está aqui sabe, olha, um dia de chuva, esse lado aqui, se a parada de ônibus estiver para esse lado... O Nordestão pega? O Nordestão pega. Que nem está e a pegando gente- hoje. Que nem está pegando hoje. Né? Nós né? conhecemos A do gente- nosso Nordeste, né? Exato. Por falar no vento Nordeste. Falou no Nordestão, me lembrou de uma pessoa. Vento Nordeste. Grande Loreno Santos. Loreno Santos fez esta canção, né? Vento Nordeste. Bah. E o Nordestão está pegando. E professora, né? Você como professora, o que você tem para nos passar com relação à nossa educação, professora? Pois então, Claudinei, a educação... Esse já é o seu ramo. Aí já é dentro da sua praia. É dentro da minha praia. E eu junto à educação, né, com outras temáticas que são importantes para a nossa cidade. Com o meio ambiente, com a proteção dessa cidade, uma cidade sustentável e protegida. Eu junto à educação com a cultura. Nós temos uma história singular, nós temos um patrimônio histórico e cultural que é importante, que deve ser destacado. Sim. Né? E a educação todos esses temas devem estar no currículo escolar. A gente tem que discutir isso. O Carlos Alberto aqui é Guatimozim. A comunidade osórense estará sempre bem representada pela professora Isabel. O nosso Beto. Né? Mas vá para o seu complemento, professor. Então, eu entendo que, desde a pré-escola, desde a educação infantil, a gente precisa trabalhar os temas que vão atender às necessidades da nossa comunidade, da nossa sociedade. Sim. Então, por exemplo, é um exemplo, tá? Sim, um exemplo. Pesquisa. As pesquisas que forem feitas nas escolas, elas devem contemplar o que é necessário aqui para essa comunidade. Sim. E essas pesquisas que forem feitas na escola, pelos estudantes, pelos professores, elas não podem ser deslocadas para outros lugares. Por exemplo, a gente tem... Cada localidade tem a sua demanda, né? Cada localidade tem a sua demanda. Mas aí o que se faz muito? Às vezes se faz algumas pesquisas e o resultado dessas pesquisas, essas mentes, esses cérebros que pensam e que pesquisam e que descobrem coisas importantes, por exemplo, vamos botar lá acho que foi a Juliana Stradiotto, que trabalhou, não tenho certeza, mas eu acho que ela trabalhou com saquinhos de biodegradáveis para o plantio. Acho que foi, não tenho certeza disso, tá? Mas é importante, eu acho que legal que a Juliana esteja nos Estados Unidos. Sim. Mas qual é o resultado prático da pesquisa dela aqui para o litoral? Realmente... Então, a gente está exportando Sebastião cérebros. Silva, uma boa noite. Boa noite você. Boa noite, Sebastião. Está nos assistindo aí, vai compartilhando. Isso. Então, a gente precisa ter esses cérebros pensantes que tem muita gente que pensa muita coisa, muito aluno que faz pesquisa e que tem muitas ideias. A escola tem que fomentar isso, tem que desenvolver isso, mas é preciso que fique aqui. E que o resultado seja para nós. Com certeza, com certeza. Eu me lembro das feiras de ciências, professora. Ainda existe? Ou acabou? Algumas. Em algumas escolas ainda, porque eu me lembro, né, quando ia para as feiras de ciências fazer aquela, né, o pessoal se unia, fazia uma equipe, né, para ver se, né, não, mas vamos fazer assim, vamos trocar ideia. Era muito fantástico e lindo. Isso é que eu estou falando, que a gente vai pensar uma outra cidade a partir da educação. Com certeza. Né? Hoje ainda existem algumas feiras de ciência. O pessoal da Escola Rural faz feiras espetaculares, né? De pesquisa, né? Sim. Então, e que são importantes. De muito estudo, de né, muito estudo. De muito estudo. Para apresentar tem que ter muito estudo, né? E que são coisas que são pesquisadas ali, que são coisas práticas, que a agricultura familiar precisa, que a agricultura orgânica precisa e que está sendo... Eu estou dando o exemplo da Rural, né? Mas outras escolas também. Tem que se expandir, né? Para outras escolas também. Isso tem que estar no currículo, tem que ser fomentado. Sim. E eu me lembro muito da época em que eu comecei a trabalhar,
no município, que a gente tinha a semana como é que era que a gente chamava? Era a semana da matemática, a semana da alfabetização, da ciência, porque ali era aquela semana os professores paravam, as escolas paravam Sim. e ia apresentar o que foi produzido na escola, né, a nível pedagógico. Sim, sim. Né? Então, e era bem importante porque ali se desenvolvia, e eu me lembro bem da professora Helena Chemali, né, que nos orientava, tinha vários professores que nos orientava, Elisete dos Anjos também era uma que nos orientava, mas a Chemali nos orientava e surgiram vários jogos que os alunos fizeram, que os professores organizaram, vários jogos pedagógicos que tornava fácil, ou mais fácil, ou até, né, o ensino da matemática. A alfabetização era muito mais, era lúdica, né? E a partir dessas, eram feiras, feiras. Feira da alfabetização, feira da matemática, feira da história, tinha tudo quanto era feira. Sim, né? sim. E que era onde se produzia o conhecimento. Tem alguns livros foram produzidos de história dos locais, das escolas, das comunidades, a partir dessas feiras. Que é importante, e acaba fomentando a nossa história, mostrando, né, realmente, e eu acho que pouco foi explorado também, teve algumas pessoas que partiram, né, e aí eu digo que junto com essas pessoas que partiram acabou morrendo um pouco da história da nossa cidade. Aí eu pego como exemplo Pasqualino Lopes Ribeiro, professor Benito, Barbosa Isolan, Guido Muri, né? Guido Muri deixou vários livros. Deixou, né, vários livros, né? De as relembranças de Conceição de Arroio. E eu sou professora de história e eu gosto muito da história do cotidiano. Sim, né? sim. E gosto muito de a gente pegar colher as histórias das pessoas que moram, as pessoas mais velhas, com mais de 60 anos, que moram aqui em Osório, porque a gente perdeu muito tempo em não colher essas histórias. É verdade. E essas histórias trazem a construção de uma Osório, né, que hoje ela foi sendo construída aos poucos, mas que hoje ela está presente aqui na nossa realidade de hoje. Né? Então, hoje ela se apresenta para nós desta maneira. Hoje eu fiz uma entrevista eu estava no centro e encontrei uma pessoa que eu conhecia, conheço desde criança, que é o Plácido Moraes. Sim. O Plácido Moraes era boiadeiro. O que é boiadeiro? É aquele de pontear as tropas de boi. Sim, a Érica, né, aqui está mandando um abraço, não podemos. A Érica Souza aqui, ó. Agora é ela, professora Isabel. Tá certo. Tá. E aí, um beijo, Érica. O Plácido estava falando, né? Sim. De como ele vinha lá do Caconde, lá da Porteira. Do Capão da Porteira? Não, é a Porteira aqui. Porteira. É que antigamente a gente chamava de Porteira, hoje chama de Várzea do Padre. Várzea do Padre, o Caconde hoje chama de Palmital. Isso, exatamente. O Caconde é o Palmital, a Porteira agora é a Várzea do Padre, tudo. Né? Então, ele estava falando, eu vinha de lá, saía às vezes 7 horas da manhã. Sim. E chegava aqui em Osório às 3 da tarde para dar banho no gado. Na banheira aqui? Na banheira. Que é onde era o Albatroz. Hoje é o Albatroz, né? É que é na rua Farrapos, onde é a igreja do Sul Brasileiro. Sim, mas antigamente era conhecida a localidade do Albatroz. Como banheira. Por sinal, o bairro onde me criei, né? Me criei no bairro Albatroz, mas era banheira. Era banheira. A banheira do gado. Porque a banheira ficava na Farrapos, sim, onde é a igreja hoje ali do Sul Brasileiro, sim, né? E que era a divisa com o que hoje é o Albatroz. Né? Sim, sim. Então, e tinha aquele matadouro ali, o matadouro, né? Onde é o açougue Albatroz, acho que é. Agora é matadouro bife, alguma coisa assim do gênero. Então, ele estava contando que, olha, gente, sair ali da Várzea do Padre. 7 horas. 7 horas da manhã. Chegar às 3. Chegava às 3 aqui. Para dar banho no gado. E depois levar retornar de volta
para levar de volta. Olha ontem eu isso, que cheguei. história. Que Né? história. Aí ele contando, né, que as ruas até ali, as estradas eram todas de areia, né? Essas histórias a escola, a educação tem que priorizar e destacar. Porque essa é a história que faz parte, resgatar. que somos nós. Nós somos resultado dessa Sim, vida. sim. Nós somos resultado desses momentos. É verdade. E isso tem que estar na escola. Né? A educação tem que fazer essa priorização. Uma outra coisa é a questão do meio ambiente. Hoje a gente precisa pensar numa cidade sustentável. Sim. Pensar numa cidade que não seja o que a gente quer? Aqui a gente quer a impermeabilização da cidade e depois a gente ter o alagamento. Sim. Ou a gente pode ter uma outra possibilidade de pavimentação que não seja só o asfalto. Tem que pensar também na situação do próprio esgoto, do esgoto, da canalização. Da canalização do esgoto. Mas aonde que vai descartar Por exemplo, esse aqui esgoto? no nosso bairro, professora, né, já que a gente toca nesse ponto, aqui no nosso bairro tem muita gente, a maioria paga na conta de água a taxa do esgoto e não tem. E não tem. É falsa séptica daí. Né? Não tem. E está ali, Pois. então. Exposto a taxa de esgoto. E não tem. Tem o Então. sumidouro, Sumidouros. os sumidouros nos fundos do pátio e a fossa. Que pode, e o sumidouro... E acaba de uma forma ou de outra, queira ou não, acaba contaminando o solo. E contaminando a água. Exato, exato. Então a gente tem que pensar sobre isso. Exato. E a escola tem que começar a pensar sobre isso para que a gente pense... A Johnny uma Ramos outra por aqui, ó. possibilidade. Isabel vai representar as mulheres na Câmara. É ela. Johnny. A Johnny Ramos aí, ó. Minha professora. Veja só. Um abraço, Johnny. Seja bem-vinda à Web TV Osório, Rio Grande do Sul. A gente precisa pensar que essa outra cidade. E a escola tem que começar pela escola. Tem que começar por ali, né? Tem que começar pela escola. Porque a gente ouviu... É ali a formação, né, professor? Tu é mais novo do que eu. Mas a gente pensa... Eu ouvia, quando eu era criança, e tu também deve ter ouvido, que os jovens, as crianças são o futuro do Brasil. Com certeza, isso aí sempre se fala, Sim. né? Aí, tu também ouviu isso, Claro, tá? sim. Mas que outra possibilidade a gente pensou? Uma outra possibilidade de cidade? Porque olha o que está acontecendo. A gente, semana passada, nós tivemos a semana inteira, a gente não conseguiu enxergar o sol. E por falar nisso, está voltando a fumaça, hein? Está voltando. Está vindo, já está entrando no Rio Grande do Sul de novo. Eu acordei de madrugada, eu senti cheiro de fumaça. Professora, tu olhar para o sol e o sol vermelho, daquele exato. jeito, no seu nascente e no seu poente, está pedindo socorro. Mas fomos nós, as crianças do futuro, que criamos isso. E isso eu não estou dizendo que fui eu, sim. Mas que foi a nossa geração que produziu isso. Porque as queimadas que estão lá, a destruição da natureza, a enchente que a gente passou aqui... A catástrofe, né? A catástrofe que a gente está vendo é enchente, é fogo, é seca, Para muitos estão dizendo que é os fins dos tempos, professor. Em função do nosso modo de vida. Um modo de vida que não priorizou cuidar do meio ambiente. E aí a gente precisa, a educação tem que É verdade. Precisamos ter educação ambiental nas escolas. Ela tem que estar no É importante. E não só ambiental, professor. Daí eu vou pegar o gancho aqui, e além da ambiental, até mesmo a situação do próprio trânsito. Também começar pelas escolas. A situação do trânsito, de como se forma um condutor, de como se comporta um pedestre. Entendeu? Até ética. Seria importante. Seria muito importante isso. Ética tem que voltar para a escola. Filosofia tem que voltar para quem ter na escola. A história tem que ter mais. Eu sou professor de história, eu defendo. A gente tinha que ter mais períodos de história. Por exemplo, você fala em história, mas eu vejo. Ou de repente eu sou infeliz de passar em alguns, a supervisora do canal, que também está aqui sentada na nossa frente, nos observando, é uma professora formada. Né? Muitos não sabem, trabalha 10 horas ali como farmacêutica em uma farmácia, mas é professora formada. Informática, uma professora à nossa frente também, aqui sentada e formada, né? Mas por opção, passou em um concurso público aqui no município vizinho, em Xangri-Lá, foi chamada, mas não quis ir, tinha sua mãe ainda, né? Sua mãe, a Noemi, viva, e optou em ficar aqui trabalhando e perto da mãe. Então, e perto, né, dos filhos ainda mais. Optou em ficar. Agora, eu acho que é importante
8 horas e 31 minutos, só para você não perder, 8 horas e 31 minutos nos estúdios da Web TV Osório, Rio Grande do Sul. Para você que está chegando, professora Isabel, candidata a vereadora pelo PT no município de Osório, no podcast nesta noite, com Claudionei Silva, 22 graus de temperatura, um pouco menos. Aqui está pegando o ambiente dentro de casa, está uns 18 por aí. Né? Deve estar um pouco menos. E o vento nordeste está castigando. Né, professora? Mas eu acho que é importante. Eu sou infeliz, de repente, de passar neste local e não ver, mas o que eu constato e vejo? O nosso museu, professor. Ali é um local tão lindo, tão bonito, mas parece que pouco explorado. Ali está a nossa história. Então, em 2000, acho que foi 2018, não, 2017, eu e a falecida professora Ana Gilnara, da Voglio, Sim. nós pensamos um projeto em que os nossos alunos, ela era professora de português e eu professora de história, e nós juntas, nós criamos um projeto na escola que era, a gente fez entrevista com uma comunidade da Borrússia, Sim. lá na escola Ângelo Gamba. Sim. E os alunos saíam assim, ó, nós dissemos para eles, ó, vocês vão entrevistar pessoas com mais de 60 anos que viveram aqui na Borrússia. E essas pessoas vão contar como é que era a escola, como é que era a rua, como é que era o plantio, que técnica se usava para plantar. Sim. E aí nós fomos contando, surgiu a história das famílias da Borrússia, que é um projeto que se transformou no Memorial da Serra, que era um museu que contava a história de algumas famílias, e depois a gente conseguiu colher outras, mas não chegamos a colocar lá. E esses alunos dessas turmas, eles conseguiram coletar, junto da sua família, instrumentos de trabalho que tinham lá na Borrússia naquele momento, ou em épocas anteriores. E a gente fez um museu. Sim. Que era para quê? Porque tu estava destacando a história do local. Qual era o nosso objetivo? Era destacar a história do local para que gerasse pertencimento para aquela comunidade. Sim. Aquela comunidade conhecer a sua história. Sua história que é importante. Através do museu a sua comunidade conhecer a sua história. Conhecer a sua história, mas também outras pessoas para fomentar o turismo. Porque quando chega, é um atrativo para o turismo. Com certeza. Tu conhecer, eu, por exemplo, quando eu vou no local, eu vou nos museus que eu quero conhecer a história daquele local. A história, né? Por ser uma professora de história e conhecer a história da cidade. Da cidade. Né? Até para poder te locomover e entender como é que tu vai agir nessa cidade ou naquele local. Sim. Então era importante. O museu é isso que eu acho importante. Ele tem que gerar pertencimento, fazer com que as pessoas conheçam a sua história, mas que também outras pessoas conheçam a sua história. Então, a gente precisa, por exemplo, o Museu da Estação Férrea, ele precisa ser melhor organizado. Organizado, né? e ser mais divulgado. Divulgado, melhor organizado. Porque ali fica ali, ninguém sabe, todo mundo passa na frente e ninguém entra. Exato. E ali está a nossa história. E tu sabe que não só nos museus, mas a gente pode gerar museus a céu aberto. Sim. Por exemplo, nós temos locais aqui, a Lagoa do Marcelino, a beira da Lagoa. É um local histórico. Um local histórico. Ali era o porto. Era o porto. Era o porto. O porto, os navios encostavam ali. Toda a produção do litoral, do sul de Santa Catarina, do litoral norte, ela vinha para cá, ela era escoada por aqui, por esse porto. Depois ia para os trilhos do trem, para os vagão e ia a Palmares. E depois por água de novo. Para Porto Alegre. Porto Alegre, pela Lagoa dos Patos. Essa região, ela se tornou uma região de veraneio por causa desse porto, por causa dessa estrada de ferro. Mas por que a gente não tem? Aonde que era na rua, a gente pode ir contando a história desse porto com placas na rua. Sim. Ou placas ou qualquer outra coisa. Sim, né? sim. Mas que a gente conte a história daquele lugar no lugar onde ela aconteceu. É verdade. Mas a gente não conta isso. Por exemplo, tem muita gente que chega na Lagoa do Marcelino ali e se depara com aquilo ali e não sabe a história daquilo ali. Não sabe né? a história. A real história. Tu anda pela rua ali, Mário, eu sempre confundo uma das duas. Aqui vai em direção à RS30, a Mário ou a Nelson Silveira? Uma das duas ali, porque é a Nelson. A Nelson Silveira, tá? Tu vai pela Nelson Silveira, era o caminho do trem. Era o caminho do trem.
Ela depois pegava... A Anel Silveira que para lá no muro do Polivalente. Isso. Tá? O caminho do trem. Ela, o caminho do Era trem. por ali os trilhos. O trilho né? do trem era até a João Sarmento. Da João Sarmento ia pela Getúlio Vargas, aí seguia pela Perua ali, pela estrada Isso de Perua, e aí ia até Palmares. Diz aí, né? Eu sempre não digo, eu não gosto de falar os mais velhos, os mais sábios, né? Sempre os mais sábios. Não dizer, diz os mais velhos. Não, mais velho não, mais sábio, tem experiência de vida. Que em alguma localidade aqui pro lado da região, aqui quem vai pro lado de Palmares, ainda para dentro de algum campo, não sei ali qual deles, que tu ainda vê alguns trilhos ali ainda. Eu brinquei no trilho de trem na rua, na Mário Silveira. Veja só. Nel Silveira. Nelson Silveira. Eu brinquei no trilho. Eu brinquei no trilho de trem ali no pavilhão do Prudente, ali no pátio do Prudente, que era as oficinas do trem. Sim, com certeza. Então isso é história, isso né? É história. Isso é Isso história. tem que ser contado. Isso tem que ser contado e valorizado. E valorizado. Aí a gente não tem esse destaque hoje na cidade. E isso tem que começar. A gente tem que começar a fomentar esse destaque. Tem pessoas que chegam na nossa cidade, o Osório, mas ninguém sabe que Osório se gerou, né, em torno da capela de Nossa Senhora da Conceição do Arroio. E da história da capela, né? Sabe a história da capela? Não, daí já vem muito, né, professora? Aí já tá vindo lá muito, muito além de mim, né? Mas eu sei que tudo se gerou em torno da capela da Nossa Senhora Nossa Senhora do Arroio, aí Conceição do Arroio, e aí veio vindo. Aí passou a se chamar Osório depois do General Osório, de todo aquele procedimento, de toda a luta. Passou a Conceição do Arroio, passou a ser Osório por um decreto. Sim. E o prefeito, o intendente da cidade de Conceição do Arroio só ficou sabendo 1 ou 2 meses depois. Foi por um decreto, passou de Conceição do Arroio para Osório e ficou sabendo depois. Veja só. Então isso aí é resgatar a nossa história. Muitas vezes as pessoas... Eu já fiz esta pergunta na rádio local que eu trabalho aqui, que é a Rádio 98 FM, e eu conduzo um programa no domingo de manhã, que é o Domingão da 98, e eu resgato, professora, muito a história de Osório. Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta para a senhora, vamos ver se a senhora vai lembrar. Vai ser muito simples e muito fácil. Na década de 80 e 90, tinha uma banda formada por irmãos em Osório, a senhora lembra? Por irmãos. A senhora lembra? Os Lucianos? Olha aí, ó, viu? Né? Os irmãos Luciano. Quem é que não dançou a animação da banda musical Os Lucianos na Senec? Exatamente. Né? E nós tínhamos uma banda marcial também, que era de uma escola. Qual era essa banda? Ai, agora você me pegou. Agora me pegou. A Ducati. É verdade, né? A banda Ducati. Muitos músicos saíram da banda Ducati. É verdade. E era na escola. Na escola. Então, quer dizer, a gente resgata a história de Osório. Muitas vezes até mesmo de pessoas que já estiveram no convívio social nosso, que partiram para não ficar no esquecimento. Esses dias eu fiz uma pergunta lá, não era um passarinho, mas adorava voar, a senhora vai saber quem é. Já não faz mais parte do nosso convívio social. Então, isso é história. Isso é história. Né? Amava aviação. A história do seu fabricava avião. Tem uma história do seu... Ele fabricou com um motor de Fuca. Eu sei, 1300L. Eu lembro. E da aviação, que era aviação, assim que a gente chamava, né? Ela precisa ser contada. É verdade. Ela precisa ser contada. Ali também foi um ícone que acabou e muitas vezes e não foi relatada aquela história. A paixão, eu tive lá no hangar dele ali, a paixão que ele tinha pela aviação. E o que ele fazia? Ele ensinava garotos a fabricar avião. Tu olhava para o momento em que ele estava fazendo, professor Isabel. Eu chegava nele, ô senhor Darcy, tem certeza que vai voar? Ele disse, não, tu vai me ver voando. Né? Pois então, de tanto amar aviação que em um voo, numa conexão, parece que do Rio de Janeiro para São Paulo, acho que se não me falha a memória, acabou dando um infarto e perdendo a vida ainda no ar ainda. Né? Parece, segundo a informação que eu tive na época lá. Mas, senhor Darcy, pessoa que amava aviação, então isso aí tudo é história, é resgatar. O senhor Darcy tinha um projeto que era dos marceneiros. É verdade, dos marceneiros, é verdade. Muitos marceneiros aprenderam lá no senhor Darcy. Então, se estão trabalhando hoje, agradeça a ele. Então, essas histórias a gente precisa destacar, a escola precisa contar essas histórias. Será que eles resgatam essas pessoas que já partiram?
Tinha um cidadão, um senhor aí que amava aviação e fabricava avião. Mas a gente Será? ainda tem algum... A gente não vai ter mais a história é contada por ele. Sim. Mas a gente vai ter outras visões dessa história, como eu tenho alguma coisa, tu sabe alguma coisa, e se a gente juntar tudo, a gente vai contar a nossa visão. É verdade, né? isso e aí. não é, vai ser, porque o que a gente não resgata. Onde ficava o arroz das lavadeiras, ô, professor Isabel? Ah, Pasta Cruz, minha mãe falava, minha avó também. No Passo da Cruz, no Passo da E aí, Cruz. a Chegava gente- lá, largava aquele monte de roupa e as lavadeiras, ó. Dona Maria Hilda ainda está viva, a lavadeira. Mas a gente não resgata a história tal como ela aconteceu, Exato. mas sobre o olhar que a gente tem hoje. Então, é o nosso olhar hoje. Acho que era importante a gente escrever para a gente poder ter, né, registrado esse olhar que a gente tem da história, por exemplo, do Passo da Cruz, do seu Darcy Assis e a banda dos aviação, Lucianos. a banda dos Lucianos. Né? Quem é que animava lá naquela época ali os carnavais do GESB? Que era a banda, se chamava a banda Copacabana, quem era? Ah, não sei. Essa já Os Lucianos. era... Ah, tá. Só mudava o nome, porque era o carnaval, era a banda mas Copacabana. era Copacabana. Pois é. Se vestiu Não, mas de tinha carnaval. uma outra banda também, que era dos Lucianos também. Tinha um outro nome também. Tinha um outro nome, daí eu não me Teve recordo, mas da outro, banda teve. Copacabana no carnaval e o Carnaval, musical Os isso. Lucianos, isso me lembra. A história do carnaval. Eu morava ali perto, eles ensaiavam num galpão de madeira atrás do mercado ali, da casa Os Lucianos, e nós fazíamos o baile no Saibra ali. Nós dançávamos no Saibra ao som deles ali, eles tocando, ensaiando, e nós, ó, pernas pra que te A quero. história das escolas de samba do carnaval, de Osório. Também muito importante, Sim. União da Né, Vila, União Imperadores da do Vila. Glória, É. a Escola Mãe José do Patrocínio. O José do Patrocínio, que foi a primeira escola. que escola a gente mãe, né? abria. Escola mãe. O Clube José do Patrocínio Exato. também tem que contar essa história. E a gente tem pessoas aqui que participaram da construção dessa história e que a gente não conseguiu, né? Não teve tempo, não teve foi a noção de que era importante contar a história. Por exemplo, o seu Chico, né, Sim. que chamava o Chico Bolão, que, né, Sim. que todo mundo conheceu, que foi um dos fundadores da escola José do Patrocínio, e do Clube José do Patrocínio, que depois se transformou na escola de Sim. samba. E que a gente não registrou a história, né, do seu Chico, que foi o seu Chico, o professor Emílio. Sim. Não, tu não conheceu o professor Não, Emílio? não. Não, o professor Emílio da Escola dos Homens de Cor de Conceição do Arroio. Veja só. Tá? E aí ele também foi um dos fundadores do José do Patrocínio. E vários outros, né? Teve alguns tios meus também, tio Picucho, mas Sim. alguns. E que a gente não registrou essa história. Não registrou o olhar deles, eles contando como eles construíram esse clube. Tudo E mais agora, difícil naquela época, né, ô professor? Muito mais difícil. E hoje a gente não tem esse registro, mas a gente tem os filhos deles, os netos deles, que pode contar um pouquinho sobre o olhar deles. Vai Sobre ser o olhar um outro deles, olhar. é verdade. Vai ser um outro olhar. Totalmente, não é, totalmente. Mas a gente precisa registrar. Que é importante, eu acho muito importante. Estamos num bate-papo descontraído. Professora de História tem que resgatar a história, né? Então, professora Isabel, candidata a vereadora no município de Osório, e vai certamente, se eleita for, vai ser uma das lutas, que é resgatar a história de Osório, né? Candidata pelo PT no município de Osório, a uma cadeira na Câmara de Vereadores, está na corrida aí, né, atrás do voto, e nós, na cobertura das eleições de 2024, conversando e resgatando um pouco da história de Osório. O que você pensa, se eleita for, professora Isabel, candidata a vereadora pelo PT, para um Osório promissor? Bom, a gente já conversou agora, eu acho que destacar a história do município e da cultura do município, Sim. para a gente gerar renda para a população daqui, acho que isso é importante. Tá? Isso a gente precisa fazer com que o executivo desenvolva projetos, né, em que a gente todo esse destaque da história, da cultura, da produção, do artesanato, que eu Nossa não posso- Tafona, a nossa Tafona, que era lá no Caconde, não? O Osório Era no Caconde ou Palmital? Claro, Palmital, Osório, Caconde.
É que agora é Palmital, Caconde. É que Osório... É que uns falam que Caconde, professor, é ali da ponte pro lado da BR-101. Não. Né? Aí a Eu senhora nasci que é no professora Caconde. de história sabe muito bem. E já outros dizem que da ponte pra lá é Palmital. Não. Não. O Palmital era parte lá dos Bestete. Dos Bestete. E o resto era Caconde. Essa era Caconde. E o Então, resto era Caconde. era Caconde. Tá. Mas para um Osório promissor, eu digo assim, Osório promissor, que aí com seu olhar, né, como candidata hoje a vereadora no município de Osório pelo PT, mas com aquele olhar que se eleita for, eu digo assim, num todo, por exemplo, numa educação, numa geração de emprego, num desenvolvimento de turismo, de história. Isso. Vamos lá. Geração de emprego, a gente tem que, acho que fomentar e dar incentivos para agricultura familiar, agricultura orgânica, para essa desenvolvimento da arte, do artesanato. A gente tem que fomentar a cultura, né? O skate, o maçambique, as próprias bandas, né? Que a gente tinha, a música daqui, nós tínhamos vários grupos, né? Tínhamos vários artistas e ficaram no esquecimento. Então, fomentar isso de novo, porque a gente, na escola, nós professores, a gente enxerga nos nossos alunos jovens que são promissores em vários aspectos, em várias áreas. Em várias áreas. Mas que sem o incentivo correto, sem aquele empurrão, se perde. Tem que dar aquela empurradinha. Então, é importante a gente fazer... Por exemplo, hoje o Pé de Meia é bem importante para a gente manter os alunos na escola. Sim. Né? É muito, que é um programa do governo Lula, né? Exato. E é bem importante. Mas a gente usar ele para a gente fazer com que esses alunos, né, eles desenvolvam. E aí não é só os alunos, aí é toda. A gente desenvolva essa história, consiga destacar nossos aspectos culturais e a gente desenvolve o turismo. Mas um turismo, não é aquele turismo de massa, que seja um turismo sustentável, um turismo responsável, que vá para os locais e não seja que explore, né? Que deixa o seu lixo lá, que faz, né, só explorar, ou aquele turismo com um monte de gente e que gere, no fim, problemas para o meio ambiente. É verdade. E há pouco tempo nós falávamos, nós temos uma natureza tão linda que é assim nosso morro. E por que a gente não gerar através de geração de renda? Mais, exato, né? Geração de renda de forma sustentável. Por exemplo, observação de pássaros, a observação da fauna. Né? Isso a gente tem que propiciar essa geração de renda e fazer uma cidade desenvolvida, não pensando só em trazer a fábrica, que é importante sim. É importante sim. Mas que sejam fábricas, que sejam indústrias que não agridam o meio ambiente. Porque verdade. A gente precisa morar nesse lugar. A gente precisa ficar aqui. Imagina se a gente tivesse desmatado toda essa costa de morro aqui. Deus o livre, né? O que seríamos de nós? Porque o nosso ar, o nosso oxigênio puro vem da natureza, né? Vem da natureza. E por falar, vem da natureza o que estão fazendo, meu Deus do céu. Com essas queimadas que estão acontecendo lá na Amazônia, no Pantanal, né? Por tudo aí. Mas, Claudinei, mas olha só o que acontece. Eu fui na Borrússia anteontem e eu vi tudo destruído ali. Eles fizeram uma poda radical nas árvores na beira da estrada que sobe para o morro. Eu ainda te chamo de morro, né? Mas vai ser morro sempre para nós. Isso. E fizeram uma poda radical e a gente vê que várias espécies foram de árvores ali, e árvores que, olha, árvores frondosas, que foram cortadas assim embaixo tá? Mesmo. Nem embaixo, para a destruição. Sim, tá? sim. O que aquilo ali pode gerar num futuro? No futuro, é verdade. Futuro. O desmoronamento daquela da beira da estrada. Exato. Tá? Pode gerar isso. Pode. Não estou dizendo que vai gerar. Que vai acontecer, mas pode. Mas pode. Tá? É. Por que fizeram isso? Porque tem os fios de luz que passam em cima. Mas faz uma poda, né, que seja responsável, que não faça essa destruição total da natureza, das árvores. Exato. Sabe o que me mandaram? Tem um galho ou dois encostando? Pode ele. Poda ele, mas poda não corta a árvore.
né? Total, não. Sabe o que acontece? A gente estava vendo, gravaram vários animaizinhos que estavam só espiando, uma cara de tristes. Não, mas com certeza, é o convívio deles, né? Era onde eles Né? viviam. Então, se a gente quer uma cidade diferente, por que a gente não pensar toda essa fiação subterrânea? Ou botar ela bem mais alta, né? Ou não sei. Mas Porque ali, aonde que nem a professora falou agora, a poda da árvore, ali, né, os pássaros, né, é o habitat deles. É o habitat deles. Mas então, a gente precisa também precisamos, porque o nosso oxigênio vem então, da natureza. A gente pensar uma cidade de desenvolvida é não só a gente pensar uma cidade que a gente possa viver, uma outra cidade com outras possibilidades de pavimentação, outras possibilidades de agricultura, outras possibilidades da gente enxergar a arte, a música, o teatro. Teatro é importante. Importantíssimo. Nossa, o teatro é importantíssimo. Osório já teve teatro. Sim. Né? O Paulino Chaves. Sim. A gente teve cinema. Hoje a gente não tem mais. A gente teve grandes grupos de teatro na década de 80 e 90, que era o teatro escolar. Sim. Né? E que hoje a gente não tem mais. É verdade, teatro escolar. Então, verdade. A gente precisa fazer isso é desenvolvimento. O desenvolvimento não é só a gente pensar em... É desenvolvimento e crescimento como pessoa também, né? Porque o desenvolvimento da cidade não é só a gente pensar, e às vezes quando a gente pergunta para as pessoas, tem que trazer indústria. Não é só isso. Tem que ter indústria. Além da indústria, tu tem que ter a capacitação. Né, profissional. Exato. Se temos profissionais para realmente suprir a demanda desta empresa que está chegando. Exato. Né? Como é que muitas vezes não isso? temos temos a empresa querendo chegar, mas não temos a mão de obra. Porque a gente não qualificou essa mão de obra. Exato. Né? Não preparamos. Não preparamos. E às vezes essa indústria também que pode vir para cá, se ela vê uma agricultura familiar bem desenvolvida, uma agricultura orgânica bem desenvolvida, por que não pode vir uma indústria em que vai beneficiar alguns produtos da agricultura familiar, alguns produtos da agricultura orgânica nossos, que vai gerar renda para nós. Sim. Né? Para a nossa comunidade. E por que não propiciar, né, que aí a prefeitura pode também fazer esse investimento em quem está aqui e Sim. que está querendo produzir. Por exemplo, se a gente às vezes a gente traz, eu já vi isso e eu me achava muito complicado, traz uma indústria que vai gerar 20 empregos. Sim. Mas se tu dá um incentivo para um marceneiro que é daqui, é nosso, e que tem a sua fabriqueta, tá? Se tu der metade olha, nem precisa ser metade, é 1/10 do investimento que tu fez naquele que gerou 20 empregos, sim, ele vai gerar 30. Sim, com certeza. Né? E o crescimento dele vai indo e vai evoluindo e mais ele vai gerando emprego. Mais desenvolvimento para a cidade. Exato. Valorizar então, o que é nosso. Valorizar o que é nosso. Né? Temos aqui, e eu sempre cito também, a gente passa ali pela frente, gerava muito emprego, a própria Boteiro fechada. O prédio ruindo. Né? Vai ruindo, parado, vai se depredando, vai cair. Vai cair. Né? Não tem manutenção, eu não sei, a gente já não sabe como que o telhado se encontra. Então tem fábricas de móveis aí, eu passo por nossa, vários que tem estão abandonados. bastante, estão tudo abandonado. Então, acho que a pandemia fechou muita loja. Né? Mas antes já vinha fechando também. Né? Muita loja. E aí, mas fechou a lojinha ali. Mas aquela lojinha era 2 empregos, mais 2 com mais 2 e mais 2 são 6. Então, quer dizer, são 6 famílias que estão desempregadas. Né? Então, é isso que a gente tem que pensar e por esse lado. Assim, o papel do vereador, eu acho que é isso que a gente pretende, né, se conseguir chegar lá. Está nessa caminhada. Nessa caminhada. Mas a gente discutir projetos para a comunidade e para o coletivo. Eu achei muito importante a sua colocação, professor Isabel, com relação a cada comunidade no seu local, no seu lugar. Não misturar. Não ter um pensamento para todos. Não, cada um. Não pode ser um pensamento único. Não pode ser um único, tem que trabalhar a ideia com cada localidade. Isso é importante. Porque as realidades são diferentes. Exato. Mesmo que a gente viva na mesma demanda cidade, é outra. A demanda é outra, né? Então, os projetos que são para beneficiar
a coletividade das várias comunidades que a gente tem, esses projetos são prioritários. Esse projeto tem que ser. E não interessa quem vai elaborar o projeto, quem vai propor o projeto. Se for o executivo, se for o legislativo, não interessa. Se for para o bem da comunidade, a gente vai estar discutindo e vai estar aprovando. Mas é o importante. Porque o vereador é um empregado da população. Daquele que confiou nele. Exato. Né? E ele precisa fazer... Aquele que saiu de casa. Estamos aí, supervisor, há 18 dias das eleições, isso? 18. 18 dias do pleito. Nós estamos a 18 dias do pleito. Então, aquele que saiu de casa e chegou lá e confiou naquela proposta, naquela pessoa que vai lhe representar. É que nem eu sempre saliento e digo, não vai atrás de pessoas que muitas vezes querem comprar o teu voto, querem ir ali te trocar por um cesto. Não troque a sua consciência. Não troque, não faça isso. Não faça. Vote pela melhor proposta. Vote naquela pessoa que você realmente tem a convicção de que quando tu for lá e bater na porta, ela vai te atender. Ela vai dar a resposta que tu merece. Então, estamos nesta caminhada nas eleições 2024. Além de tu bater na porta, eu acho que é função e obrigação do vereador. Exato. Ele ir bater não na tá lá... porta e perguntar, Claudinei, o que é preciso? Exato, não é. Exato, falou tudo. Né? Falou tudo. De ir lá também. Não é só a pessoa procurar, não, ir lá também. Estar presente nas comunidades para saber quais as necessidades dessa comunidade. Isso tu não pode aparecer de 4 em 4 anos. Não. Tu tem que estar o tempo todo presente lá. Criando projetos, pensando, refletindo. O que a gente ouve bastante, professora, com relação a isso, tá? Ô Claudinei, a cada 4 anos eles aparecem, né? A cada 4 anos, por exemplo, se eleito for, não estão mais nem aí para o povo. Eu acho que a gente tem que terminar com isso. Agora, as suas colocações aqui, professora, muito importante, né? Eu disse, vá lá e bata na porta. Não, mas eu acho que aquela pessoa que está lá, não está de graça, não caiu de paraquedas, está lá porque algumas pessoas confiaram na sua proposta, confiaram na sua pessoa. E de ir até a localidade e também conversar com a sociedade. E isso não é difícil. E ver qual a demanda, qual o problema. É no saneamento básico, é na saúde, qual o problema é na educação? Vamos conversar, vamos discutir. E a gente pode chegar numa possibilidade que seja bom para todas. E para todos, né? Não, a gente nunca pode pensar no meu individual. O Denilson está dizendo aqui, a maioria dos vereadores, depois de eleitos, ficam refém do partido e dos cargos que recebem. Bom, né, eu sempre tive uma convicção comigo e de uma forma eu tenho esse pensamento, porque no momento que eu ir até uma urna e votar numa pessoa que vá me representar no legislativo, eu quero ver esta pessoa, não é lá num cargo político. Exato. Eu quero ver essa pessoa, eu estou votando nessa pessoa para ser um vereador e um representante meu na Câmara de Vereadores no Legislativo. Não é lá numa secretaria. Não. É aqui, dentro do Legislativo. Agora, eu estou votando no prefeito pela melhor proposta que eu acho mais conveniente para minha pessoa, estou votando pela proposta e confiando nele. Né? Confiando nele, para que realmente o que ele está falando seja verdade. E que isso não fique somente na palavra, que não fique só no papel e que vá para a prática. É assim que funciona. E que nós, todos os cidadãos e as cidadãs, elas devem cobrar desses representantes. Acontece muito, né, professora? Se elege vereador, vai para um cargo. Por isso é um compromisso. Abre uma suplência. É um compromisso que eu assumo aqui. Eu não quero ir para cargo nenhum, não vou para cargo nenhum. Isso é importante. Porque se eleita for, vai vereadora durante os 4 anos. Os 4 anos. Porque o legislativo... Se estão votando, né? Estão acreditando e estão me confiando, né? Sim. Nas minhas propostas para ser vereadora, como que eu vou ir para o executivo? Não. Quando eu quiser ir para o executivo, eu me candidato então para o executivo. Sim. Né? Então agora a gente está se candidatando para o legislativo e tem que assumir o legislativo. Não vou sair, não quero sair se for eleita para qualquer outro cargo. Isso aí é muito importante, porque acontece muito, depois vem para cá, vai para lá e vem para cá, e aí vai
assume um cargo, abre uma suplência, o fulano que fez tanto voto entra e o outro já é chamado, daqui a pouco vira... Daqui a pouco eu vou olhar, pô, cadê meu vereador? Exatamente. Cadê meu vereador? Aí Ah, não, tem teu mais vereador, tu nada. quer conversar com teu vereador? Vai lá na secretaria e tal. Lá. Não, pera só um pouquinho, quero falar com o meu vereador na Câmara de Vereadores. Isso é muito importante. Professora, nesta noite de quarta-feira, hoje, dia 18, né? 18 de setembro de 2024, estamos aí com 21 horas e 1 minuto. Um bate-papo muito maravilhoso, muito produtivo. E movimento das mulheres, como é que está a situação? Então, Né? Isso é importante também. Uma bandeira que a senhora vai defender e levantar muito, né? Com relação ao movimento da mulher trabalhista. As mulheres, nós estamos com vários problemas por aqui, por Osório, por exemplo. Hoje ainda estava ouvindo no telejornal, para nossa tristeza, mais um, né, supervisora. Né, supervisora do canal Noeci Silva, minha esposa. Mais um feminicídio em Caxias, né? Mais um. Ontem a gente soube de uma agressão, né, a um companheiro de uma amiga, agrediu ela está bem machucada, né? E o que aconteceu? Eu conversava com ela hoje e ela disse assim, às 4 horas da manhã eu não tinha para onde ir. Complicado. Ela Muito. e os 2 filhos. Veja Aí só. tu imagina, se a gente tivesse uma rede de acolhimento para Verdade. ela poderia estar bem protegida, ela e os filhos, não precisava sair às 4 horas da manhã para a rua. Pro relento. Sem saber que rumo eu tomo. Que rumo eu tomo, né? Então, a gente precisa criar uma rede de proteção às mulheres e acolhimento. A rede de proteção para essas mulheres e para essas crianças. E também a gente criar com essa rede também, ter o tratamento para esses agressores também. Porque ninguém nasce agressor. A gente é ensinado a ser. Né? E se tu pode ser ensinado, também pode aprender uma outra forma. De outra maneira, de outra outro maneira. Jeito, né? Então, a gente precisa ter essa rede de acolhimento e de proteção às mulheres e às meninas, às mulheres trans, vítimas de violência, mas a gente precisa também... E também o preconceito, as trans, muito preconceito também, né, professor? É demais, é muito. O Brasil é um dos países que mais mata, né? É complicado, é verdade. As LGBTs, os números mostram e apontam. Os números mostram. É um país que mais mata LGBTs, é o país que mais mata, um dos países que mais mata mulheres, né? Os feminicídios é um dos países que mais tem feminicídios. E a gente precisa pensar sobre isso também, porque a gente precisa Isso é uma discussão ampla, né, professor? Ela é ampla, mas aí eu vou te dizer uma coisa. E aí passa também pelo momento que a gente está passando, que a gente está vivendo, que é um momento das eleições, né? Sim. Quem é majoritariamente que ocupa os cargos do Legislativo e do Executivo? É o masculino. Masculino. Homens brancos, né? Eu digo teoricamente, esse dia alguém riu, mas eu adorei o teu teoricamente héteros, né? Sim. Que estão ocupando esses cargos. E quando tu tem, porque nós temos visão de mundo diferente. Tu, homem, eu, mulher, né? A Noeci, né? Mulher, nós temos visão de mundo diferente. E quando tu tá num cargo, tu não vai ter esse olhar para essa dificuldade que nós mulheres sentimos, porque tu não é mulher. Tu pode ser uma pessoa solidária com a nossa causa, mas o que nós sentimos é só nós que vamos saber. Com certeza. Então, quando a gente tem prioritariamente homens, e no caso de Osório nós temos uma Câmara de Vereadores majoritariamente homens, né? Como que a gente vai fazer essa discussão se a gente não tiver pessoas, mulheres, que façam esse enfrentamento na Câmara de Vereadores? Então, é necessário a gente mudar essa cidade. E eu acredito que outra cidade é possível. E outra cidade sendo possível, passa por a gente ter essa solidariedade e a gente pensar
né, em como que a gente vai proteger mulheres e meninas que são vítimas hoje. E que sofrem caladas, né, ô professora? Muitas sofrem caladas, Né? mas Sofrem que a gente caladas, também tem caladas. que fazer. Mas que a gente também tem que fazer a Mas também reeducação tem algumas que dos estão buscando seus direitos, né? Estão indo. Muitas estão buscando Muito, seus direitos. muito. Mas a gente precisa de mais políticas cansada, públicas. né? Mas a gente precisa de mais política pública para que a gente possa, para que esse direito seja realmente efetivado. E respeitado. E respeitado. Porque a gente não tem as políticas públicas. Por exemplo, hoje tem vários programas do governo federal que poderiam estar sendo adotados aqui no município e que não são. Está parado. E que estão parados. Veja então, só. vá buscar esses recursos, existem. Vamos Sim. buscar isso. Tem que ir atrás. A gente vai fazer. Tem que ir atrás. Né? Tem que ir atrás. Tem que ir atrás. Quando eu preciso de um emprego, se eu ficar sentado aqui no sofá da minha sala, o emprego não vai vir até mim, eu tenho que ir até ele. Né? Então, isso que é importante. Mas, graças a Deus, eu acho que esperamos que esses números venham a diminuir, mas é difícil. Lidar com o ser humano é complicado, né, professor? Tem uma reeducação da população, da cultura da população. Cultura, começar, é verdade, da cultura. Tem que ter uma reeducação. Professora professora Isabel, candidata a vereadora no município de Osório, nesse podcast desta quarta-feira, 18 de setembro, comigo, na Web TV Osório, Rio Grande do Sul, né? Ela que esteve em uma outra oportunidade, juntamente aqui com a psicóloga Denise, falando também sobre o feminicídio, sobre a agressão contra a mulher, né, num bate-papo descontraído, maravilhoso. E hoje, como candidata a vereadora no município de Osório, pelo PT, pelo Partido dos Trabalhadores, concorrendo nesta caminhada, né, por uma cadeira na Câmara de Vereadores. Vamos deixando a sua vontade, então, para a sua explanação final e agradecendo as pessoas que estão também junto com a senhora, né, professora, nesta caminhada. Então, Cláudio, a gente... nessa caminhada, o que eu quero dizer para as pessoas é que o que importa é a coletividade, é o bem comum dessa cidade, é a gente pensar juntos. Quero só interromper rapidamente que o Carlos Alberto aqui, o Guatimozin, é sempre uma aula maravilhosa ouvir a professora Isabel. Pois é, eu tenho quase com uma mania, né? Parece que eu tô dando aula, né, Beto? Mas é uma terapia para os ouvidos. Eu sou em grau, gênero e número, concordo com o Carlos aí. O meu filho que dizia que a gente pergunta uma coisa para a mãe, mas uma terapia. Vem com a história da coisa. É uma terapia, né? Deus Bom, mas assim, acho que a gente pensar uma outra cidade, uma cidade que a gente tenha orgulho de deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, e a gente saber que essa cidade vai acolher esses nossos filhos, acolher esses nossos netos, porque eu fico muito preocupada. Eu tenho uma neta de 8 anos e outro dia, né, a gente olhando para o sol e vendo aquele sol vermelho, eu disse, que mundo que eu vou deixar para minha neta? Né? Então a gente precisa pensar a partir da nossa rua, a partir da nossa casa, da nossa rua, do nosso bairro, da nossa cidade, uma outra possibilidade de cidade, de viver nesse território que nós vivemos, mas que a gente possa ter um território futuro que não agrida, que seja uma proteção para as pessoas e para todos os seres que vivem nele. Que a paz prospere. Mas que a gente que seja protetor e não que a gente está vendo hoje que já está nos agredindo, né? É os vendavais, as enchentes, é as queimadas, né? Esta é a resposta da natureza ao próprio ser humano, né? Porque a gente só foi para exploração. A gente ainda está pensando, como lá no início do século, meus alunos que dizem, você sempre vai lá nas grandes navegações. Lá no início lá das grandes navegações, em que os europeus se jogaram para o mar e vieram descobrir novas Joanito terras. Borges, grande Isabel. Joanito Esteve aqui comigo encontrei também. ele ontem. Pessoa maravilhosa, um abraço a ele e a esposa dele. Tânia. E que a gente pensava que... A supervisora do canal está mandando também aí a Noeci Silva. O que naquela época se pensava só em explorar, destruir, e a gente não pode mais pensar em destruir. A gente tem que pensar em construir, em proteger, né, em preservar. Né? Então, as palavras, o que eu desejo para essa cidade é a gente pensar uma outra possibilidade que seja de uma cidade protegida e sustentável para todas e para todos.
Tá certo, professora Isabel, assim conhecida, né? Professora Isabel, candidata pelo Partido dos Trabalhadores, né? Candidata a vereadora, nessa corrida, né? Nessa trajetória, tentando, né, a sua candidatura, é claro, mas a sua, né, nesta eleição, tentando se eleger, assim como todos estão aí. Vai ser, o Joanito aqui está dizendo, né? Vai ser um prazer entrar na Câmara com você. Joanito, grande Joanito, forte abraço. E na professora Boa Isabel, sorte, assim como o Joanito. Joanito, quem estará na próxima semana, supervisora? Né, vamos ver aqui, né? Vamos ver, deixa eu ver. Diz ela que só eu entendo a minha letra, né? Deixa eu ver, se é Deixa eu ver aqui. Dia alfabetizadora. 18, hoje é a professora Isabel, dia 23/9. 23/9, segunda-feira, então, Adora do União Brasil, né? No dia 23, no dia 25, o Alan da Rosa, né? Do PP, no dia 30, dia 30/9, o tio do lanche, Do PSOL. né? Do PSOL, o Rovani Martins, e encerrando até onde a Justiça Eleitoral nos deixa ouvir, no dia 2 aí de outubro, né? Dia 2 de outubro, pelo PDT, o Marcelo Reis estará aqui com a gente. Então, a próxima está ao meu lado, aqui sentada, no dia 23/9, então, pelo União Brasil, concorrendo também a vereadora, moradora aqui do bairro Medianeira Primavera, a Dora Fernandes, né, no dia 23/9. Professora Isabel, forte abraço, sucesso e, né, nessa trajetória, nesta caminhada, e que, né, realmente tenhamos 13 pessoas lá sentadas, né? Aqueles que forem eleitos, representando a nossa comunidade. E nós vamos encerrando ao lado da professora Isabel o nosso podcast desta quarta-feira, hoje, 18 de setembro, faltando 18 dias para as eleições, né? Onde o povo vai buscar as urnas e depositar o seu voto no seu vereador ou no seu candidato a prefeito, para lhe representar a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Em nome dos nossos patrocinadores que estão passando aí no rodapé, a todos eles, né? Eleições 2024, a caminho do voto. Web TV Osório, Rio Grande do Sul, muito importante, ouvindo os vereadores, candidatos a vereadores do município de Osório. Isso é importante, né? Antes da professora Isabel, esteve aqui tentando a sua reeleição pelo 4º mandato, que foi o Lucas Azevedo, que é vereador da cidade. E nós vamos encerrando o nosso podcast nesta noite de quarta-feira, 18 de setembro de 2024, tendo como diretor-presidente a apresentação na Web TV Osório, Rio Grande do Sul, Claudionei Silva, sobre a supervisão. Ela está ali nos bastidores, mas atenta a tudo, né? A supervisão geral do nosso canal. Lembrando você que interagiu, você que participou, nosso muito obrigado. Lembrando que depois a gente salva e fica para sempre, por 30 dias no Facebook do comunicador Claudionei Silva, mas para sempre lá no canal do YouTube. Se inscreva lá, que as entrevistas todas estão lá, tá bom? E nós vamos encerrando, agradecendo a você, telespectador da Web TV Osório, Rio Grande do Sul, desejando a você uma ótima noite de quarta-feira e ainda uma boa semana pela frente. Tenham todos, senhores e senhoras, uma boa noite abençoada por Deus.